E aí, pessoal, boa noite. Márcio Michele na área, segunda aula da mentoria Relacionamentos. É bem melhor estar bem acompanhado do que só. Na primeira aula, eu falei um pouco sobre a fórmula do amor. Lembram disso? A propósito, vocês estão me vendo, me ouvindo? O áudio está chegando? Me dá um joinha? Ótimo, obrigado. Bom ver o rostinho de vocês aqui, viu? Que legal. Às vezes eu vou olhar para vocês assim, às vezes eu vou olhar para a câmera, tá? Quando eu estiver olhando para cá, porque eu estou olhando para vocês. Robson, estou no Mato Grosso do Sul hoje, viu? Estou em Dourados, na casa dos meus pais. Amanhã eu volto para Brasília, tem evento lá. Hoje eu quero explorar um dos itens da fórmula do amor e depois falar de uma outra fórmula, ok? E o item que eu vou explorar da fórmula do amor é o primeiro, não sei se você lembra da aula passada, que fica disponível para você assistir a reprise quantas vezes você quiser na plataforma. Caso você tenha alguma dúvida sobre como acessar o conteúdo, você tem que entrar em contato com a minha equipe, tá bom? Nos e-mails e nos meios de contato que eles disponibilizam para cada um de vocês. A fórmula do amor é composta de item 1, admiração, item 2, desejo, item 3, respeito. Tudo começa com a admiração. E hoje eu vou explorar justamente o item admiração. Então eu vou falar tanto para as pessoas comprometidas como para as pessoas disponíveis. E nós vamos classificar quem é disponível e quem é comprometido. Você vai entender, porque daqui para frente, todas as vezes que eu falar isso é para comprometido, você sabe de quem eu estou falando. Isso é para a pessoa que está disponível, você também vai saber se você se encaixa no grupo das pessoas disponíveis. Então vamos falar sobre admiração. Vai ter uma orientação específica para as pessoas que estão no grupo do disponível. E quem é o disponível? Aqui a gente vai chamar de solteiro, viúvo e divorciado. Porém, o divorciado aqui tem uma característica, tá? É sem a possibilidade de reconciliação. E aí eu quero que você anote para mim o que, que seria essa sem possibilidade de reconciliação. Vamos supor que você um dia estava se relacionando, você estava comprometido e você terminou um relacionamento. Não importa se você estava casado no civil, se você apenas estava morando junto, mas você tinha uma relação de casamento, né? Você não foi casado, o documento não era de casado, mas você tinha uma relação de pessoas casadas. E acabou esse relacionamento. O que, que é um viúvo, um divorciado sem a possibilidade de reconciliação? Você já está em outro relacionamento, você já não é mais divorciado, você já é uma pessoa comprometida. A outra pessoa está comprometida em outro relacionamento e já está casada. Ou seja, para ela voltar para você, a gente tem que acabar o outro relacionamento. Essa conta definitivamente não fecha, ok? Então, se você se encaixa nisso que eu falei, você está no grupo do disponível. Vou repetir, tá, gente? O disponível aqui é o solteiro, o viúvo. Viúvo não tem como voltar com aquele que já se foi. Fato, né, gente? Óbvio. E o divorciado, talvez aquele ainda pode voltar. Mas eu não tenho interesse em voltar. Aí nós temos um pequeno detalhe. Você não tem interesse agora, mas talvez aquilo que você vai aprender aqui pode ressignificar tudo isso. Mas a pergunta é: a outra pessoa está disponível para voltar? Ela não está em outro relacionamento? Ela talvez está fazendo o treinamento não junto com você aí na mesma sala, mas em outro equipamento, outro computador, outra tela e assistindo junto com você, disponível talvez para no futuro ajustar o que fizeram vocês terminarem? Aí você entra no grupo do disponível. E aí nós temos o grupo. É lógico que quando eu falo do divorciado que está disponível, o divorciado fala, mas eu não quero voltar, eu não quero voltar de jeito nenhum, eu não... Cala a boca. Você está falando isso a partir de tudo que já aconteceu. Agora é óbvio, né, que se você separou da pessoa porque você estava vivendo uma situação de risco de morte, aí é outra história, né, gente? E a gente tem discernimento para entender isso. Vamos falar agora do grupo dos comprometidos.
Quem é que está dentro do grupo? Deixa eu ver se apareceu. Apareceu a tela branca aí? Dá um joinha quem está com a tela ligada. Ok, ótimo, obrigado. Comprometido. Comprometido é o que está casado. É o que está noivo. Ô, mas eu estava noivo e não sabia que eu estava comprometido. Deixa ser besta. Você não me engana, não. Noivo, ó, namorado. O namorado tá morando junto. É difícil entender se morar junto sem casar e tal, mas tudo bem, tem gente que faz isso, né? E aí a gente coloca aqui o divorciado, porém, aquele que existe, ou seja, com possibilidade de reconciliação. Então vamos explorar aqui. Casado e morando junto, para mim é a mesma coisa, tá bom? Eu só coloquei separado porque tem gente que fica com dificuldade de entender. Fala, peraí, mas eu não estou casado no papel, eu não casei no civil, eu não casei na igreja. Para mim é casado do mesmo jeito, beleza? O noivo e o namorado, eles estão comprometidos, mas ainda dá tempo de tomar uma decisão diferente. Vocês entendem isso? Casou, gente, é outro nível, não dá mais para ficar acabando o relacionamento de qualquer jeito, não. Então, a gente está diferenciando os grupos e as peculiaridades para a gente saber que tipo de ação que você vai tomar. Então, tem namoro que não deveria ter começado, então ao longo da mentoria você vai perceber que ele tem que acabar. Até porque namoro é um relacionamento que foi feito para acabar. Acaba porque não deveria ter começado, ou acaba porque você deu o próximo passo e hoje já não é mais namoro, é casamento, é um compromisso diferente. Agora, independentemente de você estar no grupo do disponível ou do comprometido, eu acredito que não ficou nenhuma lacuna, né? Todo mundo vai se encaixar aqui em um desses grupos. Mas se você, independente de estar no grupo do disponível ou do comprometido, eu preciso que você faça algo. E o que você vai fazer? Fazer uma. E aí começam as tarefas, né, gente? Fazer uma lista com as características que, dois pontos. Deixa eu fazer isso aqui. Ó, o disponível vai fazer a lista? Vai. O comprometido vai fazer a lista? Vai. Você vai fazer uma lista com as características que. Aí a gente vai para uma outra tela. Que. Ó. Continuando, se tivesse numa mesma folha, desce na mesma linha, tá? Deixa eu só tirar aqui a tela, que às vezes fica um risquinho aqui, não sei como é que esse negócio sai. A gente tira assim. Primeiro, me fazem admirar alguém. Quem é que vai fazer essa lista? Quem está no grupo dos disponíveis. Eu estou disponível. Ok? Opa, escrevi errado, né? Disponível. Lá na frente, eu vou te dar uma direção sobre o Mural dos Sonhos, tá? O que é o Mural dos Sonhos? O Mural dos Sonhos é uma ferramenta emocional capaz de trazer à existência aquilo que ainda não existe. O que o disponível deseja ter e ainda não tem? Alguém. E esse alguém, ele tem algumas características. E essas características não são características quaisquer. São características que, ao ver na pessoa, me fazem admirá-lo. Então eu admiro alguém por algumas características. Só que como esse alguém ainda não está perto de mim, essas características eu vou relacionar hoje para montar aquilo que a gente vai colocar dentro do Mural dos Sonhos. Tem gente que está solteiro, disponível, né? Usando a palavra correta, disponível. Disponível que está pronto para ter alguém. E coloca no Mural dos Sonhos a imagem de uma outra pessoa.
No Mural dos Sonhos, você não escolhe uma pessoa, você escolhe, anota aí para você não esquecer, você escolhe características que você quer encontrar em uma pessoa. Porque o Mural dos Sonhos é uma ferramenta que programa a sua mente de forma gradativa. Existem duas formas de você programar a sua mente. Você pode programar de forma gradativa ou programar de forma imediata. Para programar de forma imediata, você precisa viver uma experiência que produz uma informação que vem carregada de forte impacto emocional. Já a programação mental gradativa, ela produz uma informação pelo princípio da repetição. Não tem forte impacto emocional, mas tem repetição. Independentemente do tipo de programação, as duas te levam para uma ação direcionada. Então, quando eu programo a minha mente, eu estou direcionando a minha mente para fazer algo do jeito que eu quero, no momento em que eu tiver que fazer, sem que eu perceba que é o momento. Então, não é que eu tenho que ficar lembrando, será que é o momento? Eu tenho que fazer algo? Não, o seu próprio cérebro, que foi programado para fazer aquilo, vai saber qual é o momento certo. Então, quando a pessoa que vai se relacionar com você aparecer, você já tem que ter programado a mente com as características dela. Se você escolhe uma pessoa, essa pessoa pode não estar disponível. Aí você passa uma vida inteira investindo em alguém que não quer você, não se interessou por você, ou porque não está disponível e se ela vier para o seu lado, ela vai destruir relacionamentos do outro lado. Então nós escolhemos características. Agora tem um detalhe importante. Quando a lista das características o seu cérebro encontrar em alguém, esse alguém passa a ser uma pessoa interessante. Mesmo não sendo, aos olhos das outras pessoas, uma pessoa atraente. Você está percebendo? Que aquela pessoa que você vai conquistar é alguém que tem características que você previamente colocou aonde? Na sua mente. Quando a oportunidade aparecer, você precisa ter uma resposta. E se a oportunidade que apareceu contempla os itens da sua lista, a resposta tem que ser sim, e aí nós vamos para o próximo passo. Quem está disponível vai fazer uma lista de características que me fazem admirar alguém. Vamos botar aqui na tela novamente? Aqui eu tinha colocado um L, gente, é um R, né? Admirar alguém. Agora vamos para a lista dos comprometidos. Você vai fazer uma lista das características que fizeram só um pouquinho, deu ruim aqui. Fizeram com que eu admirasse a pessoa que escolhi. Então, o comprometido já tem alguém? Tem. E quando ele admirou esse alguém que ele se comprometeu, ele percebeu algumas características. Só que nós temos aí dois grupos de características para a lista dos comprometidos, ok? O comprometido, ele já está num relacionamento de namoro, de noivado, de casamento, já está morando junto e ele tem um relacionamento com essa pessoa. Então o nível de profundidade é maior. O disponível, essa pessoa nem apareceu ainda. O disponível tem apenas uma lista. Ele está com uma lista na mão para ter o discernimento de se aquela pessoa que apareceu se encaixa nessa lista ou não. Já o comprometido, ele já, sem perceber, usou essa lista para dar o próximo passo. Só que quando ele deu o próximo passo, essa lista mudou. É ou não é? E aí a gente tem duas listas. Deixa eu fazer aqui. Opa! Mas aqui em casa não mudou nada. Você quer enganar quem? Você é besta.
Precisa ficar achando que tá fazendo ruim falando a verdade? Não precisa, fica tranquilo. Deixa que eu falo a verdade para você, tá? Ó, características observáveis, características descobertas. Então é o seguinte, aquela pessoa que eu decidi colocar na minha vida, agora eu estou falando para os comprometidos, eu admirei essa pessoa em algum momento. E se eu admirei essa pessoa em algum momento, eu dei o próximo passo pela admiração, mas pelas coisas que eu consegui observar. Presta atenção, você que está casado, noivo, namorando, divorciado com a possibilidade de reconciliação, morando junto, você vai fazer duas listas. Uma lista de coisas que você observou na pessoa quando você se interessou por ela. Ok? Já não é mais uma lista das coisas que você quer que ela tenha. Por quê, gente? Presta atenção. O solteiro ainda não escolheu quem vai andar com ele. Mas já a pessoa comprometida já escolheu. Então eu não posso agora ficar inserindo na lista novos itens. O jogo já está em andamento, as regras já foram definidas. Agora eu preciso lidar com aquilo que foi apresentado. Então, quando você, antes de dizer sim para a pessoa que está com você, quais foram as características que você observou na pessoa? Entenderam? É uma lista. Bota essas características em um papel. Depois que você disse sim para essa pessoa, quais foram as características que você descobriu depois que começou a conhecer? Coloca tudo em uma lista, ok? Mas são características que fizeram você admirar alguém que veio até você. Combinado? Agora nós temos uma outra lista. Gente, vai fazendo isso numa planilha, tá? Deixa eu desenhar aqui para ficar mais fácil. Lembrando que você pode assistir essa aula quantas vezes você quiser depois. Pensa numa lista, uma tabela, onde a gente tem características. Aí você tem aqui, ó, quais são as características. Só que você vai fazer uma outra classificação depois, tá? Aqui você coloca as características para o caso dos comprometidos, que você conseguiu observar. E a outra palavra que eu usei foi justamente você descobriu depois. Essas descobertas eu vou colocar assim, ó, depois do relacionamento, ok? DR, observar antes do relacionamento. Aí você vai escrever aqui. Para o solteiro, gente, só tem uma coluna até aqui, tá bom? O solteiro só tem aquilo que eu vou observar. Depois que começar a se relacionar, você vai fazer isso aqui também. Você vai escrever assim, ó, simpático. Se isso faz sentido para você. Ó, rico. Lindo. Tá, você vai ter que escolher, não tem como ter tudo não, tá? Rico, bonito, lindo, esse negócio não existe. Então você vai ter que escolher o que é mais importante. Você vai colocar as características que faz você observar em alguém e se interessar por esse alguém. E se você já está comprometido, você acrescenta uma coluna e diz: essas características eu descobri só depois. Mas são características boas que também me fizeram o quê? Admirar essa pessoa. Você só descobre quando você se aprofunda no relacionamento. Por que eu estou falando isso? Para aquele que está se relacionando, às vezes a gente tem o desejo de, ó, dar o fora, é ou não é? Meu Deus do céu, onde é que eu me meti? O que eu estou fazendo nesse relacionamento? Todas as vezes que você pensar em desistir, lembre-se dos motivos que te fez começar. E os motivos estão nessa lista. Você observou essas características. Ocorre que quando o relacionamento começa, algumas características começam a se perder. Lembra que eu falei que se você perde a admiração, você perde o quê? O desejo. Se você perde o desejo, você começa a perder também o quê? O respeito. Então nós precisamos restabelecer a admiração.
Mas em um primeiro momento, antes de restabelecer a admiração, eu preciso entender o que eu admirei no passado. Então, você que está comprometido, você percebeu que não é para fazer uma lista daquilo que você admira hoje, é para fazer uma lista daquilo que você observou lá no passado e fez você dizer sim, porque você admirou e deu o próximo passo, e que você descobriu no início do relacionamento, que você não sabia e que também você admirou. Só que de um tempo para cá, as experiências vividas talvez não foram as melhores e esses itens foram o quê? Saindo da sua lista. Eu preciso que você lembre deles. Os motivos que te fizeram começar. As descobertas boas no início do relacionamento, para você que é comprometido. Até aqui, gente, tudo bem? Dá um joinha? Posso continuar? Ah, outra coisa importante, essa lista é individual, tá? Cada um faz a sua, não precisa ficar mostrando. Quem é comprometido não fica mostrando para o casal, não. A não ser que vocês tenham maturidade para isso, ok? Mas se não, pode fazer sozinho mesmo. Aí a gente parte para um outro item, que é precisamos agora desenhar o nosso alvo. Peraí, como assim alvo, Márcio? Alvo. Ó, eu preciso que você tenha um alvo. O disponível, o alvo dele está no papel, ok? Ainda é algo que ele espera encontrar em alguém. E o comprometido, o alvo dele, já está personificado na pessoa. Peraí, gente. Ninguém começou um relacionamento sem antes existir admiração. O relacionamento que você começou e hoje você acha que está uma tragédia, lá no passado você tinha motivos para começar, esses motivos fazem parte de uma lista que eu pedi para você fazer hoje, que eram itens que fez você admirar essa pessoa. Então, essa pessoa que está do seu lado hoje e que você não enxerga como você enxergava antes, ela continua sendo quem? O seu alvo. Então, eu preciso que você aprenda a conquistar o alvo. Quer você já tenha esse alvo do seu lado, comprometido, quer você não tenha esse alvo do seu lado. Você ainda está disponível. Então, nós vamos agora para a fórmula da conquista do alvo. O povo quer namorar, mas não sabe dos detalhes, gente. Tem fórmula para tudo. A gente já viu que tem fórmula do amor, não é? E aí a gente vai para a fórmula da conquista do alvo. Só um pouquinho, porque eu tenho que deixar bem claro aqui. Quando a gente usa o termo alvo, é nessa hora que algumas pessoas falam assim, mas eu já tenho alguém. O alvo é esse alguém que você tem. Eu não tenho ninguém. O alvo é alguém que vai aparecer. Mas quem é essa pessoa? Eu não sei quem é a pessoa, mas eu sei quais são as características. O Márcio, mas a parada é a seguinte, eu estou fazendo esse treinamento porque eu quero divorciar, sabe? Então eu quero divorciar do jeito certo. Olha para mim aqui. Não existe um jeito certo de fazer a coisa errada. Chupa essa manga. Agora, os motivos que fizeram você começar serão lembrados por você para fazer você ter motivos para superar. Meu Deus do céu! Se aquela pessoa que um dia foi admirada por você, o que aconteceu que fez você perder a admiração? Nós vamos chegar nesse ponto, tá? Mas ainda não é hora da gente falar sobre ressignificar aquilo que mudou a percepção que você tinha da pessoa que um dia você admirou. Eu preciso que você conquiste essa pessoa novamente. Agora imagine o casal fazendo junto, gente. É o marido e a mulher, um conquistando o outro, o namorado, um conquistando o outro para dar o próximo passo, o noivo e a noiva, um conquistando o outro para terem a certeza de que o casamento vai acontecer. E o solteiro saber ir para a pista do jeito certo. Em outras palavras, sair da caverna e frequentar um ambiente adequado para ser visto. Então, a fórmula da conquista do alvo tem a ver com como iniciar relacionamentos. Então, quais são os itens que compõem a fórmula da conquista do alvo? Primeiro, eu tenho que saber qual é o alvo.
E o alvo tem uma lista que ele precisa preencher de características que vão fazer com que eu o admire. Quem já tem, admirou. Quem não tem, vai admirar. E a fórmula da conquista do alvo é composta de 3 itens: proximidade, frequência e duração. E intensidade. Quem já está casado precisa conquistar, quem já está comprometido precisa conquistar, quem está solteiro também precisa conquistar. Sim, guardadas as devidas proporções e adaptações para as estratégias, de acordo com o grupo que você está comprometido ou disponível, mas a fórmula é exatamente a mesma. Vamos falar primeiro da proximidade. Proximidade, em outras palavras, é o mesmo que ser visto. Com suas características. Tá, vamos lá, gente. Aí é lógico que tem gente que morre de medo, porque, meu Deus, eu vou ter que me mostrar. Ah, se eu estou fazendo uma lista daquilo que me faz admirar alguém, esse alguém também provavelmente vai ter uma lista, mesmo que ele não esteja no treinamento. Existem coisas na mente dele que, a propósito, vai chegar um momento que eu vou ajudar você a ajustar a lista, tá? Porque tem gente que está no grupo do disponível e a lista é tão assim gigante que não tem ninguém que se encaixa nela. Aí eu tenho que dar uma melhorada nisso, tá bom? Porque, mais eu quero encontrar alguém completo. Jesus Cristo. Jesus Cristo não está disponível para casar com você, ok? Então, esse completo não existe, mas tem alguém que vai se completar com você quando encontrar você. Tá indo bem o áudio aí, gente? Tá tudo certo? Ótimo. Então eu preciso ser visto, mas as minhas características precisam ser vistas. Aí, tem gente que está no grupo do disponível e tem um Instagram fechado. Meu Deus do céu. Mas eu morro de medo das pessoas entrarem no meu Instagram. Você tem medo do quê, mulher? Você tem medo do quê, homem? Vai entrar no seu Instagram, vai fazer o que com você? Uma coisa é a pessoa te mandar uma mensagem com vírus, outra coisa é você clicar na mensagem com vírus. E tem gente que o Instagram está aberto, só tem foto de vegetação, já viu isso? Samambaia, arara, animal. É fauna e flora. Vai casar com quem? Parece que é um biólogo. Aí foto de um gato. Aí tem gente que pega e bota na bio. Não, olha só, bota na bio, mãe de, aí bota o nome de todos os filhos. Deixa eu te contar uma coisa. Se você é mãe, mas está solteira no grupo do disponível, quem vai se aproximar de você não precisa saber que você tem filho. Agora não. Depois que esse alguém se apaixonar por você, você conta o resto da história. Não adianta ficar contando toda a história antes da pessoa ser conquistada, porque se você conta toda a história antes da conquista, ele se assusta. Se você conta a história depois da conquista, ele diz: eu sempre quis alguém assim. Tá entendendo, gente? Não, mas aí quer já de cara botar na link da bio. Eu tenho chulé, tenho uma verruga, Joanete e ronco enquanto durmo. Pelo amor de Deus. Aí você quer encontrar um cristão e bota na biografia do Instagram o seu horóscopo, o seu signo. Signo, você tá doido? Pelo amor de Deus. Então, além de você abrir o seu Instagram, você tem que escolher a melhor foto. Ô, Márcio, mas eu não sou bonita, bonito o dia todo. Eu também não sou, não, ninguém é. Mas a gente escolhe do nosso dia para colocar no Instagram o momento em que a gente estava bem. A vida não é perfeita, mas ela é feita de vários momentos perfeitos. E eu preciso apresentar a minha melhor versão. Quando alguém se apaixonar pela minha melhor versão, antes de dar o próximo passo, é importante, por uma questão de lealdade, de fidelidade, que ele conheça também aquilo que a gente chama de inabilidades. Mas se ele conhecer primeiro as inabilidades, ele vai fugir.
Tá fazendo sentido? Quando eu digo ele, o alvo, né, gente? Então, eu preciso estar próximo, e ser próximo é ser visto, mas ser visto como? Olha aqui. Estar. Tá aparecendo, né? Estar no mesmo espaço que o alvo. Pronto. Você acabou de descobrir que você precisa ir para onde? Para a pista. Para os disponíveis, a gente chama isso de pista. Mas eu não sei qual pista que eu vou. Então vamos lá. Você não fez uma lista de características que faz você admirar alguém? Olha para a lista que você fez depois que você terminar a lista. Esse alguém com essas características frequenta que ambiente? Uma igreja? Uma empresa? Faculdade? Ele está no seu trabalho? Depois que você define as características, é que você define o que? A pista. Porém, essa pista, ela precisa ser um ambiente o quê? Aí eu vou colocar aqui para você. Um ambiente seguro. Todas as vezes que nós estamos em um ambiente e abordamos alguém e essa pessoa não se sente segura, a tendência é que ela rejeite. Então, é bem normal, e você vai conhecer isso ouvindo histórias de outras pessoas, que nós conhecemos a pessoa que entrou na nossa vida nos ambientes que a gente costuma frequentar. Onde você conheceu o seu marido, por exemplo? Onde você conheceu sua esposa, seu namorado, sua namorada, seu noivo, sua noiva? Onde você conheceu a pessoa que você disse sim? Talvez na igreja, na faculdade, talvez na empresa, alguns no Tinder, porque para essas pessoas um aplicativo de namoro era algo seguro, até porque o aplicativo em si, ele não gera nenhum problema, né, gente? O problema é você levar para sua casa uma pessoa que você conheceu pelo aplicativo sem antes ter conhecido mais da vida dela, sem antes ter levado para um ambiente público, porque a pista pode ser o Tinder, claro que pode. Eu estou falando agora para os disponíveis, tá, gente? Ah, eu cadastro no Tinder, boto tudo que eu preciso colocar, mas verdades sobre mim, alguém vai escolher você, vai mandar uma mensagem para você, vai querer marcar um encontro, o que que você faz? Ambiente seguro? Vamos ter um encontro, vamos jantar. Aonde? Num restaurante público? Ninguém vai fazer mal para você na frente de outras pessoas. E se essa pessoa fala, deixa que eu te levo para casa, não, muito obrigado, já pediu meu Uber. Segundo encontro, ambiente público. Terceiro encontro, ambiente público. Olha, e aí, o que que você acha? Nós podemos avançar? Será que nós podemos ir para um relacionamento sério? Claro que sim. Então, gostaria muito de conhecer a sua família. Tá percebendo, gente? Que se a gente der o passo a passo de maneira correta, todo e qualquer ambiente pode ser seguro. Seu Instagram pode ser aberto. Você precisa ser visto, mas tem que ser visto na sua melhor versão. Depois que você conquista, você apresenta aquilo que você não é tão bom, porque todos nós temos habilidades, mas também temos inabilidades. Eu gosto de usar uma frase que no relacionamento nós somos feridos onde nós não somos compreendidos, e nós não somos compreendidos em nossas inabilidades. Mas quem tem maturidade emocional olha para a inabilidade do outro e supre essa necessidade por meio da sua própria habilidade. Então eu tenho que olhar para a inabilidade da minha esposa e supri-la naquilo que para ela não é tão bom, mas para mim eu sou bom, e ela fazer o mesmo por mim. Então a proximidade é ser visto com suas características. E aí nós temos um detalhe importante, que a mulher tem uma característica de ser vista como bela. E o homem tem uma característica de ser visto como forte. Homem, anota aí. Para conquistar alguém, eu preciso apresentar resultados. Uma mulher, quando ela olha para um homem e se interessa por esse homem, ela quer saber dos resultados. Imagine um grupo de amigos na escola conversando sobre uma menina. E um grupo de amigas na escola conversando sobre um menino. A conversa do grupo de meninos sobre aquela menina que eles estão observando é diferente da conversa
do grupo de meninas sobre o menino que elas estão observando. Enquanto os homens estão olhando e falando, você conhece aquela menina? E quando tem várias meninas e a menina está distante, aí o grupo fala, qual menina que você está falando? Ele diz, aquela. Ele tem que falar de algumas características. Quais são as características que ele vai usar? Aquela que a beleza interior é gigante. Claro que não. Aquela que a luz chega brilha nela. Lógico que não. Ele vai falar daquela que é bela. E aí é lógico na linguagem deles. Combinado? Então, um homem, ele se aproxima de uma mulher pelo que ele vê. Ele permanece ao lado dela pelo que ele descobre. É muito comum um homem colocar na sua lista de características beleza, cuidados físicos. Não é que a mulher não vai colocar isso, mas é muito comum o homem ser mais do que visual, ok? A mulher tende a ser mais do que auditiva. Tanto é, gente, que quando alguém quer enganar uma pessoa na pista, vamos pensar, já ouviram falar naqueles coquetéis que as pessoas colocam na bebida dos outros para fazer a pessoa dormir e acabar roubando a pessoa? Eles chegam querendo conquistar a pessoa, mas antes de colocar algo na bebida, eles têm que se aproximar. Uma mulher se aproxima de você pelo que ela mostra para você. Homem, você é visual. Um homem se aproxima de você, mulher, e você permite pelo que você o quê? Ouve dele. Então a mulher é auditiva, homem é visual. Quem destrói um casamento, a piriguete, cientificamente chamada de pombagira. Quem destrói um casamento, no lado do homem lá, da mulher, é o Dom Juan. Dom Juan, ele o que? Fala. Dom Juan tem a habilidade de conquistar pela fala, a piriguete, a pombagira, tem a capacidade de conquistar pelo visual. Cuidado, homem. Tanto é que homens, de cada 10 pessoas viciadas em pornografia, 7 são homens. Claro que isso está mudando ao longo do tempo, mas o homem tende a ser mais visual, isso também pode ser ruim, como também pode ser bom. A gente está entendendo como é que funciona. Eu já sei que eu preciso, mulher, se apresentar como bela, homem como forte. E esse forte é resultados. Então, quando um grupo de mulheres está falando sobre determinado menino que está do outro lado, e elas estão conversando, elas falam assim, e aí, você conhece aquele menino? Qual? Aquele dali. Sim, eu conheço. Aí ela fala, você sabe o que ele faz? Ou seja, ela quer saber quais foram os resultados que ele apresentou até aqui. Homem, você conquista sua mulher todos os dias sendo um homem de resultado. Se você chega para sua mulher e diz assim, amor, eu vou te levar para Paris. Mas se você hoje fala isso para ela, mas você nunca fez nada sobre isso, ela bota a mão na cintura e fala, como é que nós vamos? Ela duvida de você. Por que ela duvida? Porque você nunca apresentou o resultado para ser uma pessoa confiável nesse projeto que você está apresentando. Mas se você é um homem de resultados e diz assim para ela, amor, vou te levar para Paris. Fica molhadinha na hora, gente. Estou falando para os comprometidos, tá, gente? Porque os disponíveis aí não sabem o que é isso, não. Os disponíveis ficar molhadinho e lavar a louça, ok, gente? Entenderam, não? Por que eu estou falando isso? Estão me assistindo direitinho? Tá tudo bem aí? Eu tô com uma câmera um pouco aqui lenta, a imagem de vocês está meio travada, mas está chegando bem aí? Leonardo, tá chegando bem aí? Dá um joinha. Leonardo aqui, eu não sei. Leonardo, você está no grupo dos comprometidos ou disponíveis? Comprometido 1, disponível 2. Faz 1 ou 2 aí. Para mim travou a câmera do Leonardo aqui. Não consegui ver a resposta do Leonardo porque travou a câmera. Vamos continuar. Depois, deixa eu ver se o Leonardo está respondendo aqui. Peraí. Está travado do mesmo jeito. Grupo 1. Disponível, né, Leonardo? Pronto. Se o Leonardo está disponível, já vou avisar. Tem 8% de gordura, tá, gente? Anota aí. Se está na sua lista 8% de gordura, Leonardo Martins, Rio de Janeiro, 8% de gordura. Já estou trabalhando por você aqui, viu, Leonardo? Você abraça o menino, você só sente músculo nas costas. Aí é para quem interessa, né? Para quem não faz sentido também, percentual de gordura, tá tudo bem.
Já falei da proximidade. Vamos para o próximo item, frequência. Estamos falando da fórmula da conquista, né, gente? Frequência. Espera aí, para tudo. É lógico que você deve estar nesse momento falando assim, mas gostei do que você falou, só que eu estou no grupo dos comprometidos. Como é que seria essa proximidade, conquistar a pessoa que eu escolhi para entrar na minha vida? Porque você falou que proximidade é ser visto, estar na pista, não é? Mas eu estou casado, eu já estou namorando, pois é. Proximidade é se apresentar para a pessoa que você escolheu estar no seu casamento, no seu namoro, no seu noivado, ou morando com você, com as características que ela admirou em você. Então você precisa ser visto todos os dias com aquelas características. E se algumas se perderam, cabe a você restabelecer. Percebe que essa fórmula serve para quem não tem ninguém e precisa apresentar, e quem já tem alguém que também precisa se apresentar todo dia, precisa ser visto todo dia. Aí vem a frequência e a duração. Frequência e duração. O que a frequência e a duração está falando? Tem a ver com a periodicidade que você tem contato com o alvo. Lembrando que o alvo pode ser seu marido? Pode. Pode ser sua esposa? Pode ser o namorado, namorado, noivo. Como é que. Eu não sei, eu não coloquei a tela, né, gente? Tá aqui, ó. Esqueci de colocar. Coloca aqui, ó. Frequência e duração tem a ver com a periodicidade que você tem contato com o alvo. Vamos já falar logo da frequência, desculpa. Isso é a frequência. Aí vem a duração. A duração é o tempo que esse contato dura. Por que eu estou falando isso? Comprometidos, vocês precisam ter momentos. Vocês precisam separar momentos só para vocês dois. Essa é a frequência e a duração. Disponíveis, vocês precisam explorar isso gradativamente, pelo amor de Deus. Você não tem que ficar frequentemente vendo a pessoa que é o seu alvo, ou seja, aumentando a frequência e a duração de uma hora para outra. Você precisa ser vista, você precisa ser visto. Mas essa quantidade de vezes que você é visto e o tempo que você permanece ao lado dessa pessoa vai aumentando gradativamente na medida em que a outra pessoa percebe você e suas características. Então ela se aproxima, você vê mais vezes e mais tempo, até que chega um dia em que você precisa dar o próximo passo. Os que estão comprometidos já deram algum passo. Os que estão casados já deram um maior passo. A duração e a frequência tende a ser maior. Só que com a frequência, se você não souber administrar como você se apresenta, pode ser que a pessoa perca admiração por você. Então nós vamos falar sobre isso mais para frente, tá? Agora vem um item muito importante, dele nós vamos tirar a tarefa da nossa aula de hoje. Lembra que eu falei que a fórmula da conquista do alvo tem a ver com proximidade, com frequência e duração, e aí vem o terceiro item, intensidade. Então vamos para ele. Vamos colocar aqui na tela. Intensidade tem a ver com a, tá aparecendo na tela, né? Com a capacidade de satisfazer
as necessidades do outro. Só que, para que eu esteja disposto a satisfazer as necessidades do outro, eu preciso abrir mão de mim. Então anota aí, tarefa, ler o livro As 5 Linguagens do Amor. Todos vocês precisam ler. Gary Chapman, o autor do livro As 5 Linguagens do Amor. Eu sou capaz de satisfazer a necessidade do outro, eu estou sendo intenso na fórmula da conquista, porque eu me comunico com ele naquilo que faz sentido para ele. E aí eu vou falar aqui um exemplo errado de alguém que não sabe administrar bem o item intensidade. E eu recebi isso de vocês da última vez que nós fizemos a aula, porque aí nós fomos para o Instagram, tá? Mesmo que você esteja assistindo a reprise, hoje a gente está assistindo ao vivo, mas quem assiste a reprise depois não tem como ir para o Instagram para fazer comentários. Eu vou abrir aqui depois dessa aula uma caixinha de perguntas no Instagram, onde você vai poder ou falar como você se sentiu na aula de hoje, o que você aprendeu, ou fazer uma pergunta com base no conteúdo. E eu vou responder publicamente, combinado? Mesmo que você esteja assistindo a reprise e perdeu o timing do Instagram, não tem problema. Nós vamos ter momentos de aulas que nós vamos ter interação. Mas na aula passada uma pessoa me mandou uma mensagem. Ela disse assim: Márcio, eu não sei mais o que fazer, eu acho que não tem solução para o meu caso, porque o meu marido, ele trabalha o dia inteiro, tudo bem, né? Alguém tem que trabalhar, e pode ser a mulher, pode ser o marido. A gente ainda vai falar sobre definição de papéis, tá? No relacionamento. Isso é muito importante para o item admiração. A admiração se perde por causa da inversão de papéis. Eu falei isso na aula número 1. Eu tenho que falar na aula número 3 sobre essa questão de papéis. Deixa eu até anotar aqui. Aula 3. Falar sobre definição de papéis. E aí essa mulher manda para mim uma mensagem e diz assim: Márcio, no meu caso acho que não tem mais jeito, porque meu marido trabalha o dia inteiro e ele me cobra tudo em casa, tudo. E ele diz assim: você tem que fazer todo o resto porque eu já trabalho e boto comida dentro de casa. Ele cobra sexo, ele cobra carinho, ele cobra afeto, ele cobra limpeza da casa, porque ele acha que ele já está fazendo tudo. Quando ele coloca dinheiro dentro de casa, ele está se comunicando com a pessoa amada em uma das linguagens de amor, que nós vamos falar sobre isso na aula que vem. Mas talvez não é essa linguagem que faz sentido para a pessoa que está recebendo. Dar amor não tem nada a ver com receber amor, porque o amor que você entrega só é recebido por aquele que você está entregando se for aquele amor que faz sentido para ele. E geralmente nós temos duas grandes linguagens de amor que são as predominantes, mas a outra pessoa que está com a gente talvez não tenha as mesmas duas que nós temos. Então, esse marido que trabalha e acha que está fazendo tudo, ele se comunica com ela na linguagem de amor, atos de serviço, mas talvez ela quer tempo de qualidade, talvez ela quer dar e receber presentes, talvez ela quer atos de serviço numa outra forma, talvez ela quer toque físico ou talvez palavras de afirmação. Tarefa de hoje: fazer a lista de características que faz você admirar alguém ou que fez você admirar alguém. Se você é comprometido, essa lista tem duas colunas. Você observou antes de se relacionar essas características e você descobriu outras ao longo do relacionamento. Características que fizeram você admirar. Pelo amor de Deus! São coisas boas, tá, gente? Ele não está falando de coisa ruim, não. Mesmo que a outra pessoa tenha mais coisas ruins para você relacionar, nessa lista é só para colocar coisas boas, viu, comprometidos? Segunda tarefa: ler o livro As 5 Linguagens do Amor. Nossa segunda aula da mentoria relacionamento chega ao fim. Você tem tarefas. Prepare-se para a nossa terceira aula, que vai acontecer dentro do cronograma que você já recebeu. Você vai ter orgulho de bater no peito e dizer: eu tenho um mentor. E o relacionamento que você vai viver vai permitir que você viva seus melhores dias ao lado de alguém que está esperando você chegar e conquistar, ou alguém que já está do seu lado e precisa ser reconquistado por você. Beijo no coração. A gente se vê. Tchau, gente! Tem tarefa, hein?
Ah, vai para o Instagram agora. Vou abrir lá nos stories uma caixinha de perguntas para você, ok?